misteriosa água viva. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Senta aí, ovelhinhas do Papai Deus. Vamos ouvir. Tem alguém lá? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Antes de existir os rolos, a Bíblia, Deus falava pelos profetas. Assim diz o Senhor. Nós temos aqui 66 livros, que é a voz de Deus para a nossa vida. Nós temos um pacto antigo, que temos que ter o conhecimento do que se passou lá, como Deus agia lá. E temos um novo pacto, que é o pacto da nova aliança, que foi feito no sangue de Jesus, que é a profecia para a igreja. Quando o pastor diz, vamos abrir a Bíblia, porque Deus vai falar. Quando eu mando abrir a Bíblia, porque Deus vai falar. Deus fala seguramente através da sua palavra. Aqui não tem nenhuma intervenção de Pedro Inácio, é só Deus. Aqui eu não vou inventar, não vou criar, não vou interpretar, eu vou apenas ler o que está escrito. Então vamos aí para a segunda mensagem: o que fazer quando não se sabe o que fazer. 2 de Coríntios capítulo 1, versículo de número 18. Não, vamos, irmão, bota no 15 e vamos ler até o versículo 20. 2 de Coríntios capítulo 1, versos 15 ao versículo 20. Com esta confiança, Paulo falando, com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício. Se ele falou o segundo, porque existia um primeiro, né? E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, se encaminhando por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus, ele é o quê? Como Deus é fiel. A nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, por Silvano, Silvano aqui é Silas, e Timóteo, não foi o sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de quem? Olha, irmãos, sabe quantas promessas a gente tem aqui nessa Bíblia aqui? Segundo os pesquisadores, que eu peguei a pesquisa, 8.810 promessas, desde o Antigo até o Novo Testamento. Existe 8.810 promessas. Então diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. As promessas de Deus tem nele o sim, porquanto também por ele tem o amém, para a glória de Deus por nosso
intermédio. Vamos orar ao Senhor. Curve aí a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, eu reconheço que em mim não há forças. Eu não tenho nenhuma capacidade, nem física, nem intelectual, porque o Senhor sabe que eu nunca fui em seminário nenhum. O Senhor sabe que eu não tenho nenhum diploma de nada. As únicas credenciais que eu tenho foi dada pelo Senhor, e eu não tenho como provar aos homens que o Senhor me deu. Mas o selo do chamado de Deus em minha vida está diante de mim, que são as famílias. As centenas, há centenas que estão se reencontrando com o Salvador, com o Senhor Jesus Cristo, através desse santo ministério. Meu Deus, as tuas promessas, segundo o apóstolo Paulo, tem o sim e tem o amém. Eu oro em nome de Jesus Cristo, pela nossa mente, a palavra que sair da minha boca, que vem de ti, caia na terra boa, que é o coração das ovelhas, e produza, gere a transformação que aconteceu com a minha vida, aconteça com todos, Senhor. Eu oro em nome do Cristo ressuscitado, e o povo de Deus diz amém. Obrigado, meu amado cooperador, obrigado a todos os santos de Deus justificados pelo Senhor, que têm sido bênção para esta casa. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Agora eu vou fazer outra pergunta. E quando você sabe o que fazer, o que você tem que fazer? Então tem coisas que nos acontecem que a gente não sabe o que fazer. Mas tem coisas que a gente sabe o que fazer. E as coisas que a gente sabe o que fazer, a gente tem que fazer. Eu nunca vi um povo, desculpa, não estou falando com vocês não são assim. Eu nunca vi um povo mais encostado em Deus, em todas as áreas, do que o povo que diz que é de Deus. Alguns, né? Tudo é Deus, até para apertar um parafuso, eles pedem para Deus. Para tocar uma lâmpada, pede para Deus. Para consertar um portão, pede para Deus consertar. Então tem gente que fica prostrado e esperando Deus vir fazer o que a gente pode e deve fazer. Você sabe que você tem coisas que é você que tem que fazer, quem sabe disso? Você sabe que você tem que ir ao médico, quem sabe fazer prevenção, quem sabe beber água, comer pouca porcaria, só um pouquinho, né? A gente sabe dessas coisas, então a gente tem que fazer, mas há coisas que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que fazer. Então eu li aqui esse texto aqui de 2 de Coríntios 1:20, quero ler agora 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Pedro disse aqui. Isso é uma introdução. Visto como pelo seu divino poder, Pedro está falando que o poder de Deus é divino. Visto como seu divino poder nos tem sido o quê? Doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, tudo que você e eu precisamos, Deus diz o sim e o amém para a gente. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas
as suas preciosas e muito grandes, as promessas de Deus já nos foram. Vamos lá de novo, irmão, não está aqui não, vamos lá. As preciosas promessas de Deus já nos foram. Deus já nos deu. Você quer ver uma coisa? Não pega não, tá, irmão? Só vou te... Olha aqui, ó, tô dando para ele. Ele não vai pegar. A gente está assim. Deus já nos doou as promessas e a gente não pega as promessas. É assim que nós passamos a vida toda, Deus falando, já é tua, e a gente fica olhando para elas e não pega as promessas de Deus. Então eu não quero que você nunca mais fique sem desfrutar das suas preciosas e muito grandes promessas. Cura, milagres, maravilhas, saúde, paz, prosperidade, sossego, vida abundante, tudo isto são promessas de Deus. Deus é por nós, somos salvos, o diabo não toca, tem anjos conosco. Tudo isso, se andares pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Deus é contigo. Se colocarem você na cova, o leão não te toca. Se passares no fogo, o fogo não te queima, a água não vai te afogar. Tudo isso são promessas que já nos foram doadas, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Bom, então, você examinou comigo Paulo e Pedro. A promessa de Deus tem o sim e tem o amém. Ela já nos foi doada, mas se Deus falou e não... Números 23, 19. Números 23, 19. Olha o que ele disse. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Ele cumpre ou não cumpre? Ele diz no versículo 20, eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e não posso revogar. Então, nós temos as preciosas promessas de Deus. Paulo disse aos Hebreus, no capítulo 10, verso 23, eu estou te dando uma introdução, tá? Para você poder ter a base, o que fazer quando não se sabe o que fazer. 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então você não está aqui porque o pastor Pedro Inácio, que o irmão Marco, que o irmão João, que a irmã Godofreda te prometeu alguma coisa. Você está aqui envolvido com Deus, o Deus que não pode mentir, que é fiel. Hebreus 6, 17 e 18. Hebreus 6, 17 e 18 diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros de quê? Da promessa, a imutabilidade. Deus não é homem para mudar de ideia. A gente faz isso, né? A gente tem essa maneira de fazer com filhos. O marido às vezes faz com a mulher às vezes faz com o marido, promete, não cumpre. O irmão fala com outro irmão, vou fazer, vou lá. Igual aquele passarinho Bacurau, amanhã eu vou, e nunca vai. Então, mas Deus não tem nada a ver com isso. Então diz que aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento,
para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus faça o quê? Minta. Porque a mentira, a origem não é de Deus, a mentira, a origem é do diabo. João 8:44. Vós sois do diabo, que é o teu pai, porque ele é pai da mentira. Todo mentiroso tem um pai, é diabo. Por isso que Deus entra na vida daqueles que ficam servindo ao diabo, mas são de Deus, como um dia eu estive lá, e ele pega de volta os seus filhos, porque quem vai servir ao diabo é os do diabo. Nós, toda a igreja de Cristo, vai servir a Cristo. Amém? Então, nós examinamos Coríntios, Pedro, Antigo Testamento, Números, Hebreus, e pela pesquisa que foram feitas, diz que tem 8.810 promessas. Qual é o problema então? Por que a gente não desfruta? Meu Deus, não vai pegar. Promessa, não pode pegar não, mano. Vai tocar? Não pega. É assim, Deus já nos doou a promessa e nós procuramos falar outras coisas que Ele não doou. Deus vai te dar um carro. Estou vendo uma fazenda grande, cheia de cabeça, de gado. Só a cabeça, porque o gado já morreu. Já roubaram o gado. Então, abençoados, de acordo com as palavras que nós lemos, existem promessas que foram feitas por Deus. Diga, existem promessas que foram feitas por Deus. Como deve ser a nossa oração? A minha oração, a tua oração. Muitas vezes eu orei errado. Muitas vezes por isso que Jesus fala, você não sabe orar como convém. Não sabe orar. Então quando para orar certo, você tem que orar em cima daquilo que Deus já lhe prometeu. Você não pode, só porque o outro falou, a sombra vai passar. Onde que está na Bíblia que Deus prometeu que vai passar uma sombra e vai fazer o quê? Nada disso. Então, como é a oração do cristão hoje, pastor? Ele tem que lembrar os feitos de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, e falar, Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu disseste estas palavras ao nosso pai Abraão, o seu filho Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, e a sua descendência toda, até chegar a nós. Diz que os da fé são abençoados, igual o crente Abraão. Nós somos abençoados, que somos da fé, temos o direito também às promessas. Agora, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Agora você vai para outra Bíblia, tá, irmão? Nós vamos conversar um pouquinho dentro da outra versão, em 2 de Crônicas. Agora a outra versão que você vai cair duro. 2 de Crônicas, capítulo de número 20. Não posso passar. Versículo de número 1. Estamos todos aqui, irmãos? Se você quiser olhar para cá, olha. Se você quiser olhar para a sua Bíblia, de manhã nós lemos na Almeida. Foi? Foi. Agora nós vamos ler na NTLH, né? Então vamos lá. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas. Essa história aqui, para você, é a história do rei Josafá. No período que Josafá reinou, ele teve um embate, ele teve um confronto, ele teve um grande desafio, que ele chegou ao ponto de falar, eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer. Você vai chegar lá junto comigo, quando ele declara isso. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, que era o rei, um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. O Senhor é Josafá. Você vê que o S é pequeno.
eles já conquistaram a cidade de Hazazon Tamar. Hazazon Tamar, fonte de Gedi, são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo, normal. Isso aqui não é que a pessoa não é de Deus. Às vezes nos acontece coisa que a gente fica com medo. Quem é que já sentiu medo de algumas situações? Todo mundo. Mas o problema não é o medo, o problema é como enfrentar o medo. O medo vem, mas agora como que eu vou reagir quando ele vem? Qual é a maneira que eu vou reagir? Muitos entram em depressão. Muitos entram para dentro de casa, só fica vendo televisão, comendo pipoca, tomando Coca-Cola e só se adoecendo, não quer ver o sol, não quer apanhar sol. Então, quando escuta uma mensagem de medo, alguma situação que aterroriza a mente, se tranca. Primeiro se tranca a mente, depois tranca a sua vida. Se ausenta das pessoas. Mas olha o que aconteceu com esse abençoado chamado Josafá. Ficou com medo. Mas o que ele fez quando ele teve medo? Fez o quê? Orou a Deus. Ele falou com o Todo-Poderoso. Orou a Deus. O Senhor, agora o Senhor, o tamanho, ó. O Senhor pedindo socorro. Ele orou a Deus, o Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá, porque era costume, o jejum era um momento de tristeza. E eles estavam alegres ou estavam tristes ali? Triste, com certeza. Eles iam perder suas famílias, iam perder os seus bens, porque os adversários, 3 exércitos se uniram e foram contra eles. Todos se reuniram para pedir socorro, não só Josafá, todos se reuniram para pedir socorro a quem? Então, quando há uma batalha no Brasil, que o Brasil está numa batalha, talvez alguns não estão, tem alguns que andam, parece que não estão nem na terra, sabe, não estão percebendo o perigo que o nosso país que está sondando o nosso país. Então, a ideologia de gênero, a droga, o aborto, sabe, o sexo ilícito, casamento de homem com homem, mulher com mulher, casamento de homem com 50, com menina de 12 anos, tem projetos lá para ser analisado, para ver se aprova. Então, os tentáculos do inferno está povoando o Brasil. E a igreja de Cristo, ela quer o quê? Ficar brigando um com o outro, ficar discutindo com o outro, ficar fazendo da igreja desfile de moda. Vamos ver quem tem o cabelo mais bonito, quem tem a roupa mais elegante, quem bota mais joia no pescoço, quem anda mais com chapeado, né? Então a igreja ficou, e o mal ganhando terreno. Aqui estava uma situação, e eles se reuniram todos para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Tem gente que vai pedir socorro ao vizinho, ao delegado, ao polícia, ao juiz. Tem coisas que a gente tem que pedir lá ao juiz, ao advogado, mas primeiramente ao Senhor. Então há coisas que a gente não sabe como fazer, nós temos que orar. Aí diz que o irmão Josafá orou e todos se reuniram para pedir socorro, todos. Da onde eram essas pessoas? De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Falei, irmão, vem orar. Aí vem, não vou não, já fui domingo, terça não volto, nem que a vaca tussa. É o homem de Deus que está te chamando para orar. Ah, pastor, não tenho dinheiro para dar. Quem que falou que você tem que vir aqui para dar dinheiro? Pastor, não tenho dinheiro da passagem. Pode passar lá que eu te dou o dinheiro da passagem para você ir e voltar. Então aqui não tem desculpa de não vir aqui. A pessoa não vem porque ela não quer vir. Ela já inventa as desculpas.
A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do novo templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados. Lembrando Deus que ele fez um pacto lá atrás com quem? Com quem que Deus fez um pacto lá atrás? Com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus dos nossos antepassados. Tu és o Deus do céu, mas governas todas as nações do... Olha o que o Josafá está falando para ele. Está vindo 3 nações contra mim, 3 grupos contra mim, mas o Senhor é Deus do céu, mas o Senhor também governa o quê? Todas as nações do mundo. Você está pensando que existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Você está pensando que esta luta ainda não saiu da tua vida, esse adversário que te atormenta, não sai porque você não está reivindicando as promessas que são tuas? Você está orando errado, você está falando o contrário à palavra. Às vezes nós nos chamamos de verme, de gafanhoto, que nós somos miseráveis, não mereço. Olha como é que nós chegamos a um Deus que queremos alguma coisa dele, dizendo: eu não mereço nada, eu sou um verme, eu sou um gafanhoto. Deus, então sai de perto de mim. Se você é tudo isso, sai de perto de mim, porque eu não tenho verme, eu tenho filhos. Diga amém. Deus não tem verme, Deus tem filhos. Tu és forte, Deus. Olha o que ele está falando, Josafá. Tu és poderoso, Deus, e ninguém pode resistir a quê? Ou estava eu doidão, sexta-feira, cheiradão, maconhadão, para ir lá para lá, o pagode eu não gostava de pagode, eu gostava de rock. E lá, vou lá, hoje eu vou pegar geral. Ninguém pode resistir ao teu poder. Ele me pegou, me empurrou de cabeça dentro de uma igreja. Porque não podemos resistir. Eu já dizia, esse cara não tem jeito, isso aí vai morrer nesse negócio aí, mas ninguém pode resistir ao seu poder. Tu és o nosso Deus. Agora, hein? Olha o que ele está honrando a Deus. Expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre. Deste a terra deles até quando? Para sempre. Josafá está lembrando a Deus o que Deus deu a eles. O Senhor nos deu esta terra até quando? Então está vindo gente aí que está tentando nos tirar a terra, mas o Senhor deu essa terra até quando? A nós. Nós quem? Os descendentes de Abraão, teu amigo, o teu povo. Olha o que ele está falando, olha a oração. Ele está lembrando a Deus toda a sua grandeza, seu poder, está lembrando o pacto, a promessa que ele fez, o juramento que ele fez, está fazendo Deus lembrar. Deus gosta quando você lembra: o Senhor falou que Jesus morreu para me perdoar, então eu estou perdoado. Jesus morreu para me curar, então eu estou curado. Está escrito, irmãos, diga, está escrito. O teu povo tem morado nesta terra aqui, e aqui construímos. Aí ele falou: nós fizemos um templo em tua honra. Quem construiu? Salomão. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra. Eles estavam vivendo o quê? Guerra. Doenças ou falta de alimentos. Vamos invadir o Guanabara? Não. Então nos ajuntaremos em frente deste templo
onde tu moras, e o nosso sofrimento, clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora, os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Aí ele está falando, você está vendo? O Senhor deu isso para a gente, esses caras estão invadindo aqui. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, olha o que ele está falando, olha, ele está fazendo Deus lembrar lá quando o povo estava lá no Egito. Ele não era nem nascido, Josafá, nem nascido ele era, ele não estava nessa história, mas ele está lembrando a Deus, quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Qual povo? Daqueles 3 povos que querem invadir a terra deles. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Porque quando eles vieram lá, foram tirados lá do Egito, até a terra prometida, eles passaram pela terra dessa turma aí, e todas as terras que eles passaram, eles tomaram. Que o povo foi crescendo, o exército foi crescendo, e iam tomando, falando, você não vai tomar, deixa eles aí. Mas agora, eles nos pagam assim. O Senhor não permitiu que os teus antepassados tomassem deles. Olha o que eles fazem agora. Eles nos pagam assim. E então estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste. Lembrando de novo, até quando? O que Deus dá é para sempre, irmãos. Por isso que a salvação é eterna. A bênção é eterna. A reconciliação, uma vez reconciliado com Cristo, estamos reconciliados com Cristo. Uma vez perdoados por Cristo, estamos perdoados por Cristo. Não tem nesse negócio de meio termo, é para sempre. Ó nosso Deus, olha a oração, hein? Ó nosso Deus, castiga essa gente. Aí eu já orei assim, e morreu gente, morreu cachorro, morreu mulher, morreu papagaio. Quem lembra disso, dessas histórias que eu já contei aqui? Eu até falei hoje com a minha esposa, eu não gosto de orar assim, porque sempre vem as respostas. E para eu chegar a fazer esse tipo de oração, porque eu já estou muito irritado, já estou quase partindo para a humanidade, para a carne, né? E eu falo, Deus, eu não quero partir para a minha carne, porque eu sei como é que eu sou. Então eu não quero, então eu quero ver o Senhor agir. Então ele diz, ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Está falando, nós não temos força. Não sabemos, olha aqui, não sabemos o que fazer. Olhamos para ti e pedimos socorro. Todos os homens de Judá, ele orou, estavam ali de pé em frente ao templo. Josafá estava orando, e os homens estavam lá junto com Josafá orando. Junto com as suas mulheres, seus filhos e até crianças de colo. Olha ali, irmãos, todos estavam juntos com o propósito de pedir socorro a Deus. Se der ruim, as crianças vão sofrer também. Tem que falar para as crianças, não fica escondendo a verdade dos filhos, não, fala a verdade. Vamos orar, meus filhos, fica aí só vendo dinossauro. Vamos orar com o papai aqui, vamos orar aqui com o vovô, vamos orar.
Porque o negócio está pegando, está vindo de todos os lados, gafanhotos, está vindo os devoradores de todos os lados. A batalha já está travada. Então diz que, para trás, irmão, volta lá. Junto com as suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo. Então, criança não pode. Criança tem que orar também. Ensina a criança o caminho, orando. Não é ficar só vendo pica-pau, sabe? Aquele tupetão, aquele bicho é ruim demais, aquele bicho tem pacto com o Satanás, mano. Quem sabia disso? Pica-pau é ruim. Quem sabe disso? Pica-pau é ruim. Pica-pau não é bom não. Ele é um perturbado, não pode ver ninguém sossegado. Deus que me livre ter um ídolo chamado pica-pau. Ele é perturbado. Fica quietinho na sua casa dormindo, você escuta alguém fazer, batendo prego 11h30 da noite, 10h30, é o pica-pau. É o pica-pau do teu vizinho lá que te perturba, E batendo massa para fazer bolo, 3h30 da manhã. É o pica-pau. Você já viu o desenho dele? Ele perturba o tempo todo. É igual aquele bip-bip. Quem viu aquele desenho? Papalégua. É o outro perturbado. E os nossos ídolos eram tudo perturbados. Tudo perturbado. Nossos heróis eram tudo perturbado. Eles não sabiam que agora a gente tem a mente de Cristo, nós podemos ver a diferença, quem é de Deus e quem não é de Deus, amado. Hoje nós temos a luz nos nossos olhos e o azeite de Deus nos nossos ouvidos. Junto com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo. Estava orando, todo mundo orando. Deus, lembra da tua promessa, o Senhor nos deste essa terra. Deus, não deixa esses adversários, são muitos, nós não vamos conseguir, mas eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor nos deu essa terra, Ele não vai tomar as crianças, aleluia, aleluia, e os bebezinhos, todo mundo orando, as crianças, adultos, crianças. Igreja tem que orar, não é só o pastor, isso não é responsabilidade de oração só para o pastor, não. Você tem que orar. Minha casa a gente ora só aqui, pastor. Está errado, tem que orar na sua casa. Tem que orar na escola, no teu trabalho, no ônibus, na rua. Você tem que orar. Junto com as suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo. Olha o mover da oração. Presta atenção, o mover da oração. De repente, primeira oração, de repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Aí, mas isso aqui não vai fazer mais isso, porque depois que você ouviu a palavra da verdade, Efésios 1:13, que é o Evangelho, você creu nele, você já recebeu o Espírito de Deus. Ele não vai descer. O que ele faz hoje é se manifestar. Lá ele fazia uma visitação. Eles oraram, estavam esperando uma resposta. E como é que Deus poderia responder? Que não tem uma Bíblia para ler, não tinha palavra para se ler. O que tinha que acontecer? E o Espírito, depois que eles estavam tudo orando, criança orando, sabe, adulto orando, sabe, não é olhando para o celular não, sabe, vendo o placar do jogo, vendo se a corrida do cavalo, quem ganhou a corrida, nada disso, irmão. Nada disso, orando, desliga o celular, orando, clamando a Deus. Eu sei que você tem um monte de situações que está te remoendo e você não ora. Não ora com intensidade, não ora com fervor. Eu já orei, pastor, eu faço assim, em nome de Jesus, já resolvi, vou embora. Isso não é oração? Isso é preguiça. Isso é o estilo que os da graça criaram aí para o povo de Deus, uma oração de, eu oro 30 segundos. 30 segundos você não consegue ter
ter união com ninguém. Você não consegue fazer amizade com ninguém em 30 segundos. Ah, eu te conheço. Quanto tempo você conversou comigo? 30 segundos. Te conheço. Conhece nada. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita. Sobre um levita. Não foi sobre Josafá. Sobre um cantor. Tá vendo, irmão? Um cantor. Levita é os cantores de hoje. Então diz que o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Eles oraram e queriam resposta de Deus. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, era neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Está vendo? Nessa Bíblia explica melhor, porque falou filho de todo mundo, parecia que o cara era filho de 4 homens, né? De manhã parecia dar um entendimento que aqui você entende que o último nome é o do, ele era trineto, era o bisavô, tataravô. Jaaziel disse, o Espírito tomou ele, povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá, preste atenção, escutem isto, que o Senhor Deus diz. Olha, irmão, o Espírito do Senhor se apoderou desse menino, desse levita, desse cantor, e ele começou: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército. Deus falando. Pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Olha lá, irmãos. Paulo perseguindo a igreja. O poder de Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A voz falou: a quem tu persegue? Ele estava perseguindo quem? A igreja. Quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. E quem perseguiu o dono da igreja, que é todo poderoso, que é grande, que é magnífico, que ninguém pode contra ele, nem contra a igreja dele, irmãos. Diz que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Não pode. Não pode, irmãos. Pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Amanhã, olha, o Espírito tomou o menino, hein? Amanhã, vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, pega a tua espada, avance para cima e lute, mas nós vamos perder, que eles são muitos. Olha aqui. Quando os encontrarem, vocês não precisarão de lutar, porque quando você ora, quem luta é o poder de Deus por nós, amado. Quando nós oramos, Deus luta por nós, ou seja, os anjos pelejam. Tem uma história aí que um anjo matou 186 mil pessoas numa noite. Quem já leu isso? Quando os encontrares, vocês não precisarão de lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Como é que vai salvar alguém que não ora, irmão? Como é que Deus pode agir na vida de alguém que concorda? Estão vindo aí, é 3 exércitos, paciência, vamos
vamos entregar, Deus nos deu essa cidade, vamos entregar para eles, vamos entregar para os bandidos, vai para fumar maconha na minha porta, entra aqui, fumar maconha aqui dentro da minha casa, aqui, fuma aqui, quer pegar minha filha para levar para namorar, é assim, você entende, abençoado? Nós temos autoridade dada por Deus, como igreja de Deus, para parar com essas situações na nossa nação. O poder de Deus está exclusivamente na igreja de Deus. Não existe nenhum órgão nessa terra que seja mais poderoso do que a igreja de Deus quando usa a palavra de Deus. Fiquem parados. E ali verão como o Senhor Deus salvará vocês, povo de Judá, moradores de Jerusalém. Não se assustem. A pandemia, que medo, vou morrer. Ai, eu falei, não, ninguém vai morrer aqui não. Você morreu? Fala amém. Fala amém, irmão. Então está vivo, pronto. Ninguém morreu. Todo mundo aqui. Não se assustem. Nem fique com medo. Marchem contra os inimigos amanhã. É para encarar. É uma prova. É uma mudança de trabalho. É um novo relacionamento. É um casamento. Já orou? Marche agora. Pois, olha, Deus continua falando pelo menino, hein? Pois eu, o Senhor, estarei com quem? O que Jesus falou para a sua igreja? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está comigo, irmão. Então, olha só o rei agora, hein? No começo ele estava como? Com medo. Depois que Deus falou através do profeta, olha como é que ele reagiu. Então, o rei Josafá ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. E aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz, como? Como é que se canta para Deus? Em voz bem alta. Tem gente que tem um grito tão forte quando o Flamengo faz o gol. Para dar um glória. Que nojo, que raiva. Diz que crente. Diz que esse tipo de crente diz que o Satanás faz, ainda fica com a barriga cheia. Ele solta por aí um monte. O Deus, volta para trás, irmão. E aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Diga bem alta. Quando estiver cantando aqui, irmão, bem alto. Bem alto. Na manhã seguinte, cantaram hoje, à noite, outro dia. Todos levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo. O profeta já tinha falado, Deus se apoderou do profeta e começou a usar, falando: não fica com medo, não tenha medo deles, não tenha medo da ameaça. Se você está se sentindo ameaçado, não tenha medo. Deus derruba essa oposição da sua vida. Deus é poderoso, não tem nada mais poderoso do que o nosso Deus, amado. Eles têm força, poder, só tem Deus. Estarão seguros, confia nos profetas dele, e tudo que vocês fizerem dará certo.
Depois de consultar o povo, Josafá ordenou alguns cantores, mais música para o Senhor, alguns cantores que vestissem de roupas sagradas porque era costume, né? Marchassem à frente do exército. Então, o exército devia ter todo mundo com faca, com espada. Eles colocaram quem na frente? Cantores. Os cantores marcharam à frente, louvando a Deus, cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louvem a Deus, louve o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deus não deixa de te amar. Você pode fazer o que você quiser fazer. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Deus não vai deixar de me amar. Ele pode até me bater, mas Ele bate porque Ele me ama. É como você que é pai e mãe, né? Logo, louvando, né? Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas. Aí eu me lembro, estou com tão pouco tempo, eu me lembro, na minha casa, foi muitos anos atrás, não sei se minha esposa vai lembrar. Aí estava lá o pai da minha prima, que faleceu, tinha o pai do marido dela, eles estavam encrencando com a gente, alguma coisa assim, ele fazendo uma palhaçada, estava bêbado. Aí eu falei: Deus, olha que eles estão afrontando a gente, perturbando a gente, está quieto aqui. Aconteceu uma coisa lá, o pai da sei que os pais saíram no pancada, você lembra disso? Pegou o cara folgado lá e bateu o telefone, chutou o traseiro dele, vai embora. Eu falei: meu Deus, eu não precisei fazer nada. O que aconteceu aqui comigo, irmão. Logo começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas, amonitas e moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Então deixa lá, irmão, esse destruíram o outro. Os moanitas e os moabitas atacaram os edomitas. Esses dois atacaram esse e destruíram esse completamente. E agora? Podia parar, né? Depois, os que estavam juntos, os amonitas, lutaram contra quem? Um brigou com o outro. E os dois lados também acabaram sendo o quê? Irmão, você não vai precisar fazer nada. Quem pleitear contra a tua vida, ore a Deus com fervor. Fale com Deus. E acabaram sendo destruídos. Quando o exército de Judá, que vinha os cantores na frente, chegou ao lugar alto no deserto, olhou, eles viram o chão cobertos de quem? De mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aleluia! E aí Josafá e os seus soldados avançaram, começaram a pegar tudo que havia no acampamento do inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, levaram 3 dias pegando os bens dos caras. Mas havia tanta coisa, porque eles levaram tudo. Sabe o que eles queriam fazer? Tomar a cidade e morar lá. Nós já estavam levando tudo. Nós vamos tomar tudo e vai ser tudo nosso. Irmãos, aquilo que Deus deu, ninguém tira, irmão. Aquilo que Deus te deu, ninguém pode tirar. Amém? No 4º dia, todos reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. E por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Nem lutou, né? Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo
com o som de músicas, harpas, liras, trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. É assim. As pessoas têm que ver o Deus vivo agindo na tua vida. Elas vão parar de encher a tua paciência quando elas verem de fato que o poderoso está contigo. Não te metes com esses crentes não, que eles são doidos. Tem um magrelo ali que ora que começa a morrer papagaio. E o papagaio ficava xingando palavrão. Vai para aquele lugar. Eu falei, vai tu. Falei, não aceito isto não. E os maloqueiros lá que tocavam guitarra, pior do que o Vânia, e e os roqueiros tudo fedendo, fedor, ia lá para minha casa de roqueiro, maconha. Falei, não, Senhor, não concordo com isso não. Não concordo. Daqui a pouco, e o cachorro? Cachorro com dor de ouvido. Irmão, chegava a entrar no meu cérebro, explodia o meu cérebro. 11 horas, meia-noite, você está dormindo, daqui a pouco aquele diabo. E é meia hora de. Parece até que colocava o microfone na boca do cachorro para amplificar o barulho. Eu falei, Deus, eu não concordo com isso, Senhor. Esse povo vem lá dos quintos dos infernos, eu moro aqui, nasci aqui, vem essa turma dos quintos dos infernos roubar o meu sossego. Um belo dia, acordei de manhã, estava lá o papagaio de perna pendurada com a cabeça para baixo. Falei, filho, acho que o papagaio morreu. Aí daqui a pouco estou vendo a mulher chorando. Falei, o que foi? E o cachorro morreu. Falei, filha, por isso que eu não gosto de orar. Aí passou 3 meses depois, a mulher morreu. E depois eles venderam a casa e foram embora. É culpa minha? É culpa minha, irmão? Eu matei alguém? Eu só fiz o que um homem de Deus tem que fazer. O quê? Orar. Orar. Olha, morreu todo mundo. Morreu todo mundo ou não morreu ali? Ficou quem ali? Ninguém. Então, é assim que Deus age. Assim seja. Assim disse o Senhor.